Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é interessante. Eu vi no Twitter do engenheiro Léo. Vamos lá. Juíza do caso, Léo Lins, foi orientada por professor que defendeu paredão para a direita. Caramba, velho. Pois é. Dá um zoom aí que eu não tô conseguindo ler direitinho, mas vamos lá. O professor sociólogo, historiador paulista, Mauro Iazzi, Tem o vídeo, tá? que ficou comumente conhecido pela frase defendida pelo paredão para pessoas de direita, eu lembro dele. Né? Nós estamos dispostos a oferecer o seguinte, um bom paredão onde vamos colocar na frente de uma boa espingarda com uma boa bala e vamos oferecer depois uma boa pá e uma boa cova. Né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Né? Foi orientador do trabalho de conclusão de curso da juíza Bárbara de Lima Izep, responsável pela decisão de prisão de 8 anos contra Léo Lins por causa de uma piada. O intitulado Direito de Mídia e Ideologia, TCC, discute a influência dos meios de comunicação de massa na sociedade, seu papel na formação da opinião pública em relação com o ordenamento jurídico e os sistemas de pensamento político. Tudo de acordo com uma interpretação marxista clássica, como aponta a advogada Anne Dias, comentarista política do programa Café com Gazeta do canal Gazeta do Povo no YouTube. Com esse histórico, não surpreende viés a sentença. Só uma coisa, cara. Olha que azar que o Léo Lins deu. O processo dele caiu na primeira instância, justamente na vara de uma juíza cujo TCC, sobe aí, qual é o título do TCC? Direito, Mídia e Ideologia. Ela caiu assim, justo na mulher que fala assim, essa é a minha pauta. E ela já tem um viés, né? Já que o seu orientando foi o cara do boa bala para as pessoas de direita, meu irmão, assim. E aí, vamos lá. Vamos lá. Né? Desce um pouquinho. Quer ver? A Anne Dias também chama atenção para um trecho em que a magistrada comenta o conceito jurídico de ânimos jocandi, a intenção de fazer humor, geralmente capaz de excluir crimes de injúria. Segundo Izep, a expressão latina que se refere à intenção de causar humor e diversão é de uma época em que piadas politicamente corretas, com referência a uma lista sem fim de vítimas, negros, membros da comunidade LGBTQIA+, judeus, muçulmanos, católicos, etc., eram admitidas, toleradas sob o fundamento da liberdade ilimitada de humor. Para Anne, a juíza afirma no recorte acima que esse tipo de piada era aceito no passado, porém deixou de ser porque o clima social mudou e assim a sentença sugere que cabe ao judiciário se adaptar a essa nova sensibilidade coletiva. A cultura do cancelamento virando jurisprudência. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa. É óbvio que existe todo um ordenamento jurídico, cara, e todo um pensamento que permeia o mundo jurídico, que não permeia a sociedade como um todo. E ele é produto de uma academia, né, brasileira, uma academia no sentido de faculdades, de professores, de orientadores, de coordenadores, que vão no sentido progressista do pensamento político. E qual é o antídoto para isso? Não adianta somente a gente denunciar, não adianta eu xingar a juíza. Essa juíza, não adianta, cara. Apesar de que eu acho que a repercussão negativa do caso com certeza vai influenciar a sentença em segunda instância. Eu acho sinceramente, cara, que a segunda instância já revisaria isso para que ele não fosse preso, tá? Porque isso realmente é um absurdo. Mas dada a repercussão, eu acho que isso ajuda sim a você ter um calor popular para dizer, olha lá, tá? O que não significa que ele vai escapar ileso. Com certeza alguma multa, alguma coisa ele vai ter, o que já é um absurdo. Agora, não adianta só a gente xingar. A gente tem que entender que isso é como... imagina o seguinte, imagina que você tem sabe o Gremlin, quando você joga água e ele se multiplica? Era isso, não era? O Gremlin? Eu acho que sim. Era isso, você jogava água e ele se multiplicava. Imagina que você tem um gremlin e tem uma goteira em cima do gremlin e ele tá se multiplicando. Não adianta você reclamar. A goteira, filha da puta. Não adianta, cara. Não adianta. Você tem que ir lá e fechar. Você tem que ir lá e consertar a goteira que tá em cima do gremlin. Então, neste caso, se nós temos um sistema acadêmico brasileiro, se nós temos faculdades de direito que formam juízes militantes, que formam promotores e procuradores militantes e formam... Cara, gente, vamos lá. Acredite se quiser, eu respondi por racismo por conta do meu áudio. Você não tá ouvindo errado. Eu respondi por racismo. 2 procuradoras olharam meu áudio, viram que eu me livrei do evasão de divisas, enfim, de uma série de acusações de turismo sexual, de um monte de absurdos que tinham me acusado. Falaram, não. Agora que ele se livrou de tudo, a gente achou mais uma, de racismo. Você tem uma ideia, o negócio foi tão absurdo que eu me livrei dessa daí com habeas corpus. O que foi o habeas corpus? Basicamente, se entendeu que não há tipificação penal para aquilo que elas estão me acusando. É como se diga assim, a Ana está cometendo um crime de beleza. Não existe esse crime tipificado. Não, a Ana está muito charmosa na live. Não existe. Para você ter uma ideia, o tamanho da militância dessas pessoas, a mulher me acusou de um crime que não está tipificado.
Ah, mas racismo tá tipificado? Tá, mas o xadrez 4D que ela fez pra pegar minha frase e enquadrar como racismo, não existe tipificação naquilo. Pra você ter uma ideia do tamanho da... Isso eu tô falando de pessoas concursadas que estão diariamente no Ministério Público acusando outras pessoas. Então, se nós temos sim um sistema jurídico, um sistema investigativo no Brasil, se nós temos uma estrutura que tem um pensamento que é diferente do nosso, não adianta só a gente reclamar. Nós temos que ir na direção de formar pessoas com o nosso pensamento jurídico. Como que a gente faz isso? Eu vou te dizer a minha trajetória. Eu comecei com vídeos no YouTube influenciando pessoas, principalmente pessoas que se interessam por ciências humanas como direito, para que essas pessoas deixassem de ser tão esquerdistas. Indo na Paulista, tomando soco na cara, mostrando, olha, a FGTS é uma merda, olha, a Dilma é uma né, tem que sofrer impeachment não é golpe, e parará, e não sei o que lá, tarará, e modéstia à parte, eu fiz muito bem esse trabalho, tá? Tem muitas pessoas, que é engraçado que assim, como já faz 10 anos que eu tô no YouTube, inclusive passou o aniversário de 10 anos do meu canal, eu nem percebi, cara, eu nem fiz nada, né? Enfim, foi no mês 5 agora desse ano. É muito engraçado porque tem gente assim que vem pra mim, às vezes uns caras de, sei lá, de 28 anos. Ô irmão, beleza? Porra, velho, quando eu tava na escola, eu te assisti. Caralho, tô ficando velho, maluco. É uns tiozão meio já calvo, já de barba. Então, quando eu estava na escola, porra, meu, né? Então, muita gente virou por minha causa. Agora, além desse processo midiático, a gente faz também um processo de educação. A gente faz... Meu, e é curso de geopolítica, e é curso de self-improvement, cara, e é debate, e é live, e é entrevista. Aí viemos pra cá fazendo um negócio diferente, uma revista impressa, um aplicativo, uma academia, que é pra formar. Agora a gente tem que dar outro passo. Não só a gente tem que formar um partido e disputar a eleição, que isso a gente já tá fazendo, mas a gente tem que mirar em ter uma faculdade de direito, cara. A gente precisa disso. Nós vamos ter robustez, estrutura, para que a gente consiga investidores, para que a gente consiga, de fato, abrir uma faculdade. Isso, inclusive, tem a ver com a banda que a gente está montando. Nós temos que criar uma cena cultural, autoral, não é banda de cover, não, tá? Um circuito de pessoas que façam conteúdo autoral e que não paguem pau para a esquerda. Você não precisa ser de direita, você só não precisa pagar, você só precisa não pagar pau para a esquerda. Então a ideia é você fazer isso completo, esse trabalho completo. Por isso que a gente pode olhar para essa oposição merda, tá? Que diz que o bolsonarismo faz, que é Nico, essas bostas, fala, mano, vocês são só uns caça-like, velho. Vocês são só uns caça-like. Nós estamos fazendo trabalho de verdade. A gente faz todo o trabalho midiático de Instagram, de YouTube, de não sei o que lá. A gente faz todo o trabalho midiático dentro da mídia tradicional. E a gente também faz todo esse aparato, tá, de revista física, de aplicativo, de academia, de educação, para que você tenha uma base para fechar a goteira que tá pingando água no Gremlin e multiplicando esse esquerdismo institucional no Brasil. Entendeu? Então, não adianta eu xingar a juíza. Não adianta. Ela já é juíza, cara. Ela já é juíza. Já era, mano. Ela já passou pela escola, já passou pela faculdade, ela já fez o concurso, ela já virou juiz, ela já tá dando sentença. Ela já está lá, não adianta. Não adianta. Não adianta, cara. Se ela for uma pessoa honesta, se ela não for uma corrupta, que provavelmente não é, você não tira ela do cargo nunca mais. Ela vai ficar pra sempre lá. Então como é que você faz pra isso? Você ameniza colocando outras pessoas nos espaços de poder que pensem como a gente. Então, por favor, cara. Por favor, tá? Pressão. Só uma coisa aqui, o Rodrigo falou o seguinte: estão seguindo os ensinamentos do mestre Olavo. Deixa eu te falar uma coisa, o bosta do mestre Olavo falou que você tinha que fumar cigarro e parar de bater punheta. Você sabia disso? Você tá seguindo os ensinamentos dele? Você tá se enchendo de cigarro, né, e fazendo nofap, né? Você tá fazendo isso? O grande mestre Olavo falou que tinha fetos, tinha adoçante da Pepsi que era feito com fetos. Tá, o grande mestre Olavo falou que não tinha que ter impeachment através de vias democráticas, que a gente já tinha que fazer uma revolução. O tonto que tentou fazer esse plano tá agora sentado no banco dos réus vendo o Mauro Cid dedurar ele na cara dura. Então não tem essa de mestre Olavo. O Olavo teve um papel importante no nascimento do que se chama direita. Até teve. Mas ele era tão imbecil, ele era tão caricato, ele era tão bosta, que ele próprio jogou o próprio trabalho no lixo. Tá? Vamos lá? Você quer ver o vídeo do professor falando? Claro, né, velho? Vamos ver o orientador dela. Vamos lá. Isso é um clássico já, né? Alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa. Né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia. Né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa,
é porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Este é o orientador da juíza que proferiu a sentença do nosso querido, né, Léo Lins.